Os impostos, né? Eles são tributos que são tributos não vinculados à prestação nenhuma do Estado, né? E eles podem ser, no que diz respeito, ordinário, extraordinário ou residuais. E os impostos ordinários têm a sua competência dividida entre os entes federativos, né? Os impostos ordinários, impostos comuns, os impostos normais, né? Eles têm aí competência dividida entre os entes federativos, né? Entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal. O que diz respeito aos tributos que têm competência da União, eles são o imposto de importação, imposto de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, IOF, o ITR, né, imposto de operações financeiras, imposto sobre territorial rural e o IGF. É de competência da União. Então, quando nós pensamos em competência, nós pensamos na capacidade de cobrar um imposto, dizer como cobra, relacionar o valor e também, e sobretudo, criar a lei, criar as regras para a cobrança e pagamento desse tributo. É de competência dos estados o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ITCMD, né, o Imposto sobre a Transmissão de Bens, Causas, Mortes e Doações. Né? Esses têm competência originária, porque é um imposto originário, do Estado. Então, os estados têm competência em relação a esse tributo. E até aqui você pode, então, ter aquela grande ideia, aquela percepção, que é o seguinte: a guerra fiscal, né? Então, a guerra fiscal, como acontece, claro, você já ouviu falar de guerra fiscal. A guerra fiscal entre os estados, né? Porque alguns estados é mais barato o produto, porque em outros estados é menos barato. Na semana que vem a gente vai falar só sobre ICMS e dar uma profundidade nessa questão. Mais uma coisa que você já pode levar em consideração é, se esse imposto é de competência dos estados, e nós temos 26 estados na federação, mais o Distrito Federal, a gente tem 27 leis de ICMS. Então, daí já dá para sentir, já dá para pensar um pouquinho nessa realidade do ICMS. Então, é de competência do município o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Então, em 2021, provavelmente aí você recebeu aí uma correspondência das primeiras do ano e foi da prefeitura, né? Na cobrança e no lançamento do IPTU. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza também é de competência municipal, e o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos, né? Então, o ITBI também tem competência no município. Você pode estar perguntando onde está o Distrito Federal nessa lista. O Distrito Federal, ele tem competência sobre aquilo que é do Estado e sobre aquilo que é do município, né? Então, ele tem essa competência dupla aí, o Distrito Federal. Os impostos residuais extraordinários, aqueles que sobram. Aqueles que sobram, eles são de competência da União, né? Ou aqueles especiais. Então, somente a União poderá constituir, termos do artigo 59, a União poderá instituir impostos não previstos, né? Ou seja, impostos que não são ordinários. Né? Claro, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador com base de cálculo já naquilo que a Constituição discriminou. E também esses impostos podem ser extraordinários, ou seja, na iminência ou caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência, os quais serão suprimidos gradativamente cessadas as causas da sua criação. Então, no caso de guerra ou de sua iminência, pode a União, né, o governo federal, criar ainda impostos no período de guerra, né, ou no período de sua iminência. Então, esses são os impostos do tipo extraordinários. Os residuais, aqueles
que, olha, não está nessa lista, não está na lista dos ordinários, mas a União vê uma instituir, ela poderá instituir. Vamos falar um pouquinho sobre as taxas, então, agora. E quando nós pensamos na taxa, a gente pode pensar, a taxa é um tributo, mas é um tributo cujo fato gerador é o exercício do poder de polícia ou da utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Então, a taxa, ela já tem um aspecto totalmente vinculado. A taxa ela é vinculada a um exercício que o ente federativo, do Estado, do município, ou seja, que o Estado proporciona ao contribuinte. Então, a taxa ela está vinculada a uma contraprestação de um serviço. Eu pago a taxa porque o Estado está me prestando o serviço. Ou ele está executando o serviço, ou ele está exercitando o poder de polícia, não é? Então, a taxa, ela já tem esse fator vinculado à prestação do Estado. E também tem um atributo diferente dos impostos, que é a retributividade. O valor é sempre uma medida aproximada do gasto estatal. Então, vamos pensar aqui na taxa de água. Então, cada um de nós paga a taxa de água e o Estado nos dá aí água. Só que ele não cobra tudo que ele gasta para tratar a água, post-tratamento, né, manutenção e todo o serviço. Ele não cobra o valor total do gasto, mas ele cobra uma média aproximada daquilo que eu consumo. Né? Ele não cobra o gasto que ele tem para levar água. Ele cobra aquilo que é baseado na regra de consumo. Então, essa ideia é a retributividade. Então, se a gente pensar que a taxa, no caso da taxa, o Estado ele faz duas coisas, ou ele está exercitando o poder de polícia, ou está me prestando serviço, a gente pode pensar que existem dois tipos de taxa. Primeiro, a taxa de polícia, que é a atividade do poder de polícia, a atividade que gera, né, o poder de polícia. E, para a gente compreender isso, a ideia de polícia é a ideia de cuidado. Então, é a ideia de cuidado que o Estado tem que ter. Então, conforme o artigo 78 do CTN, poder de polícia é qualquer atividade de fiscalização, regulação de um exercício de direito. Então, o que é poder de polícia? É o poder de fiscalizar, de autorizar, de regulamentar o exercício de direito. Exemplo, vamos imaginar, nós estamos ali no nosso negócio e temos regras, cada vez mais regras distintas, regras diferentes, e no que tange as regras legais, tem horário para tal estabelecimento estar aberto, tem horário para tal estabelecimento estar fechado, nesse combate à pandemia, aqui no Plano São Paulo, temos as regras, e quem fiscaliza isso? É o Estado, né? Através dos seus agentes investidos com esse poder de polícia. E ele vai exercer fiscalização. Então, mas qual taxa o estabelecimento pagou para ser fiscalizado? Ele pagou para estar aberto. Então, qualquer negócio que vá começar precisa de autorização da prefeitura, precisa de autorização do Estado. Então, essa autorização que o Estado concede, então ok, você está legalizado, você tem que seguir as regras, e eu, a qualquer momento, posso fiscalizar, eu posso regulamentar um exercício de direito, por exemplo, como a atuação do PROCON. Então, são exercícios de poder de polícia. Ok? Então, a taxa de polícia, ela paga no que diz respeito a o exercício que o Estado tem de fiscalização. No exemplo que eu dei, que é o exemplo do negócio, isso se materializa muito quando submete aí a autorização do Estado para abrir um negócio, e aí eu tenho um alvará de funcionamento. Né? Então, se materializa muito nesse sentido. Então, essa é a taxa de polícia. Né? A taxa de serviço. A taxa de serviço ela é mais fácil de nós, mais comum para que a gente visualize. Né? Então, eu tenho um serviço público, esse serviço público é específico, é divisível, ou seja, dá para saber realmente quanto eu consumi, e
ele está à disposição. Se eu usar ou não usar, ele está pronto para uso. Então, somei essas três características, eu tenho o fato gerador da taxa de serviço. Então, ela pode ser cobrada. Então, veja, por exemplo, quando a gente tem um consumo exemplo aqui, o exercício do esgoto, taxa de esgoto que vem aí junto com a água, né? Eu posso usar ou não usar no mês, mas ela está disponível para minha utilização. Então, tem a taxa de esgoto e o Estado cobra para isso, ok? Interessante, você vai perceber que geralmente as taxas, como você pode compreender o seguinte, como as taxas, elas decorrem de um exercício do poder de polícia, de uma prestação de serviços, geralmente a taxa, é claro, na grande maioria dos casos, as taxas elas têm competência municipal. Por quê? É o município a entidade federativa mais próxima do contribuinte. Então, quem está próximo aqui, quem que tem condições de prover os recursos para minha subsistência, mais próximo do contribuinte é o município. Então, as taxas, elas têm uma competência, uma arrecadação municipal. É claro, se isso é de competência municipal, nós vamos perceber que as taxas elas estão atreladas a um controle legislativo do município. Então, quando a gente vamos reclamar de taxa, aumentou a tarifa de ônibus e a gente vai para a rua, né? Hoje, sem muita aglomeração. A gente protesta contra o governo municipal, porque é ele que tem o poder, então, de reduzir, ampliar, de verificar o funcionamento desse serviço prestado ou do exercício de fiscalização. Por fim, as contribuições sociais. As contribuições sociais que podem ser exercitadas, né, da seguinte maneira. A gente vai ter as contribuições para a Previdência, né, e Seguridade Social. Elas são a grande maioria das contribuições, e nós vamos ter as contribuições sociais gerais. Então, a gente tem contribuições para a Seguridade Social, Previdência e Saúde. Nós vamos ter as ordinárias e as residuais. As contribuições, todas elas têm a competência da União. Tá? Então, é a União que tem competência sobre contribuições. Tá? Então, a gente está vendo aí uma grande discussão sobre PIS/COFINS, por exemplo. Então, nós temos contribuições ordinárias, que nós temos o COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, a CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, o salário do empregado. Então, o empregado paga a contribuição à Previdência, não é? O empregador, né? E nós temos o PIS/COFINS na importação, no exercício de prognósticos de importação e exportação. Então, essas são as principais taxas ordinárias que a gente vê. COFINS, CSLL, PIS/COFINS. São taxas, estava falando de taxas, né? Ficou muito no meu coração. São contribuições, né? Todas elas são contribuições sociais. Nós temos as residuais e nós temos contribuições sociais gerais, uma contribuição para a educação. Então, dentro desse rol de contribuições autorizadas pelo Estado ou, inclusive, geridas pela União, nós temos as contribuições de interesse de categoria social e econômica, né? As famosas CIRES, né? E essas contribuições, elas podem ser contribuição sindical, a contribuição para os órgãos de fiscalização, né? CREA, CRM, CRC, etc., e as contribuições de intervenção do domínio econômico. Essa é a CID, né? As outras são contribuições de interesse de categoria, né? Então, interesse de categoria social e econômica. Aquelas contribuições são contribuições que o Estado delegou, então ela delega, autoriza, porque o Estado tem interesse que esses grupos sociais sobrevivam e não precisem de uma prestação do Estado, né? Essa é a ideia. Por isso que tem contribuição sindical,
por isso que tem contribuição de categoria de classe, porque essas contribuições promovem aqueles grupos, né, um bem-estar social. Agora, as CIDs, elas são de intervenção no domínio econômico. É interessante as CIDs, né? Porque é quando o Estado, então, o Estado, ele quer invadir o privado para melhorar a vida de sociedade. Essa é a ideia. Do conceito, que é o conceito legal, a ideia é tributo federal, que o objetivo é o custeio da atividade do Estado de intervenção na economia, atos de intervenção para controlar preços, estimular a importação, exportação e consumo. Então, as CIDs, elas são contribuições, né, que vão incidir diretamente ou indiretamente, né? Por quê? Porque elas estão em atos de intervenção. As contribuições diretas é na atuação direta da atividade econômica. E a gente pode dar um exemplo que são os bancos. Por exemplo, a União tem 2 bancos, que é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, e são 2 tipos de pessoas jurídicas diferentes, né? Um é uma empresa pública, o outro é uma sociedade pública, gente, resumindo. Tá? E as CIDs, elas vão atuar diretamente porque o serviço prestado por esses bancos, vejam, que são bancos federais que estão participando da economia, estão disputando com bancos privados, bancos que querem o lucro total. Então, as CIDs vão interferir para que o preço dos serviços, para que o relacionamento seja muito mais barato para o contribuinte. Para chegar, então, para o contribuinte de uma maneira muito mais econômica. Né? Indiretos através de legislação, fiscalização e incidente por meio de uma contribuição. Então, de maneira indireta, vai incidir uma contribuição. A gente vê a CID aí nos combustíveis, né? No petróleo, né? Como exemplo aqui de contribuições de intervenção de domínio econômico. No nosso próximo encontro, nós vamos avançar. Vamos falar especificamente de algumas características do ICMS e vamos avançar para os documentos fiscais. Então, não perca o nosso próximo encontro. Nós vamos desvendar esses mistérios da guerra fiscal entre os estados e nós vamos avançar para os documentos fiscais.